Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saúde e uma boa conversa de Rose Neves. Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Nuno Quitério, sou fisioterapeuta da Rose Neves e estamos aqui para mais um podcast. O podcast de hoje tem como tema Ação Social na linha do tempo. Olá a todos. Hoje estamos aqui na presença do Bruno Santos, diretor técnico do SAD da Fundação Betânia. Olá, Bruno. Ora viva, olá. Bom dia. Bom dia. Bem, se calhar começamos aqui eu começo aqui por agradecer a presença neste podcast. É extremamente importante para nós, porque temos aqui vários convidados de várias áreas, e desde já deixo aqui o meu agradecimento. Bem, começo por pedir, se calhar, por se apresentar e explicar um bocadinho do que é o dia-a-dia, não é? Antes de mais, e primeiramente, gostaria de agradecer o convite que nos foi endereçado, a nós, Fundação Betânia, e a mim em particular, para estarmos aqui hoje presentes. E por isso quero parabenizar também Rose Neves por esta iniciativa. Mas quero agradecer essencialmente a oportunidade de abordarmos, de falarmos de um tema tão importante como é este do Serviço de Apoio Domiciliário. Quanto ao Bruno, a parte da apresentação já foi feita. O Bruno, portanto, eu sou formado em Serviço Social. Neste momento acumulo 2 direções técnicas, uma no Serviço de Apoio Domiciliário e outra numa nova estrutura residencial para pessoas idosas que abrimos recentemente, já passaram 7, 8 meses, que foi no dia 14 de fevereiro do presente ano. A Fundação Betânia, e agora está-me aproveitando para falar um bocadinho sobre a instituição, celebrou em 2022 25 anos de existência. É uma instituição que tem 4 respostas sociais, portanto tem 2 estruturas residenciais para pessoas idosas, uma das quais tem acordos com a Segurança Social, portanto tem um apoio da parte do Estado, onde temos 72 utentes. Temos a que eu já falei, na qual eu sou diretor técnico, mais recente, e é uma RPI privada com 28 utentes. Depois temos o Centro de Dia, com cerca de 12 utentes, e também temos o Serviço de Apoio Domiciliário, neste momento com 25 utentes. Pese embora o Serviço de Apoio Domiciliário é um serviço sempre que flutua muito em termos daquilo que são os utentes na própria resposta. Eu se calhar já para começar aqui um bocadinho a entrar já no nosso tema, Bruno, se calhar lançava já aqui o desafio para que nos desse uma perspectiva de como é que era a área social no passado. Dar-nos aqui uma perspectiva, a evolução que houve do passado, até porque hoje em dia cada vez se fala mais na parte da intervenção social, da necessidade desta intervenção, a importância desta intervenção, mas se calhar ainda antes de entrarmos no dia de hoje, no presente, eu se calhar começaria por fazermos esta viagem na linha do tempo e perceber o que é que não havia, ou até poderia haver, mas havia algumas barreiras aos quais impossibilitavam as pessoas de crescer nesta área e de intervir, ou até de receber resposta desta área. Eu sei que és um rapaz novo, mas... Sim, ainda sou um rapaz novo, 39 anos, mas de qualquer forma já são quase 17 anos de experiência nesta área. Aqui, se calhar, o fator principal tem a ver com a questão do envelhecimento com dependência. Portanto, o problema não está em envelhecermos. Se me dissessem que eu iria chegar aos 100 anos, eu ficaria todo contente, não é? Agora, se me dissessem que eu chegaria aos 100 anos, mas com uma perda de autonomia acamado, aí já ficaria a pensar. Por isso, um dos problemas de hoje é efetivamente o envelhecermos, mas envelhecermos com dependência. Se por um lado, digamos,
que a esperança média de vida, o aumento dessa, foi um dos grandes feitos da humanidade. Por outro lado, isso coloca-se como um grande desafio, porque mais importante que envelhecer é associar a esse envelhecimento autonomia e independência, no fundo, e também o reforço do apoio naquilo que eu considero que é o inverno, infelizmente, o inverno da vida, que é a terceira idade. Por isso, envelhecer normalmente está associado a um declínio físico, a um declínio psíquico, a um declínio social e à prevalência de um conjunto também de doenças crónicas, doenças essas muitas vezes incapacitantes. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, tínhamos utentes mais autónomos, hoje em dia temos utentes mais dependentes. E essa realidade também faz parte do serviço de apoio domiciliário. Portanto, houve, dentro daquilo que é a tipologia do utente tipo, houve aí também uma alteração. É claro, ao haver essa alteração, significa isso que os serviços também tiveram que se adaptar. Portanto, se há 15, 20 anos atrás tínhamos poucos utentes a requisitar, por exemplo, os cuidados de higiene, os cuidados pessoais, hoje em dia temos muitos utentes que requisitam esse serviço. Hoje em dia também, do ponto de vista também daquilo que é a própria exigência do utente, temos um utente tipo mais exigente, que é um utente com mais escolaridade, utente e ou familiar também. É um utente com mais escolaridade, utente com outro tipo de expectativas em relação àquilo que é a resposta social. Depois também temos, hoje em dia, há um acesso diferente à informação. Hoje em dia, o serviço de apoio domiciliário já não é algo estranho. As pessoas já sabem, já conhecem, já procuram, já existe ali alguém da comunidade que tem como, ou que já está, que já é utente do serviço de apoio domiciliário e há sempre ali uma referência. Portanto, há um acesso à informação diferente, há uma exigência também diferente e dentro daquilo também que é o utente tipo, também tem havido essa alteração, visto que, do ponto de vista da funcionalidade, portanto, nós temos assistido a uma perda de autonomia funcional dos utentes. É engraçado que falaste aqui num ponto interessante. Iniciaste com a parte da descrição do envelhecimento, dos processos que acarretam essa evolução, que é uma evolução infelizmente gradativa por aquilo que disseste, que há perda física, psicológica e social. Mas há aqui um ponto interessante que tu falaste e eu acho que é de frisar, que é realmente a taxa do índice de envelhecimento está a aumentar, a esperança média de vida está a aumentar, mas tu tocaste aqui nos requisitos do serviço e eu questionava-te que se há 30 anos atrás estas taxas não estavam neste ponto, será que podemos considerar o fator idade? A idade comum. Nós temos pessoas, hoje a esperança média de vida deve estar mais ou menos nos 79, 82 anos, mais ou menos. Se calhar há 30 anos não estaria nos 74. Será que este fator de idade pode ser o mais preponderante para a requisição dos serviços? Ou até, sim, já pôr aqui também a segunda linha que eu escrevi aqui, a informação como estavas a falar agora, ou até, ainda vou mais longe, as condições que nós hoje em dia temos, e será que antes não havia, assim, ou havia menos? Ou será um pouco como eu disse inicialmente, é claro que lá está, o aumento da esperança média de vida, portanto o aumento da idade, se nós nos lembrarmos das fotografias dos nossos avós com 50 anos, portanto já eram pessoas idosas, pelo menos pelo retrato fotográfico. É claro que ele era a preto e branco, mas de qualquer forma já em termos de aparência já era uma aparência mais envelhecida face àquela que é hoje alguém que tenha 50 anos. Hoje alguém que tem 50 anos é alguém extremamente válido. Portanto, a idade sim é um fator, as pessoas, portanto, vivem cada vez durante mais tempo, mas o problema não é esse. O problema é viverem mais tempo, mas com mais dependência. Portanto,
Portanto, são as doenças incapacitantes que vão surgindo. E o ponto essencial é esse. Agora, depois, a questão da informação. É claro que hoje em dia há mais informação, e depois também há a questão a própria família. É uma família também ela mais esclarecida hoje em dia, mais formada, inclusive, não é? Mais formada, lá está. Hoje em dia é muito fácil, através da internet, perceber o que é que existe. Antigamente, isto há 20 anos atrás, não sei se havia o Google, mas... Havia o rádio, e se calhar ainda nem o tio João havia nessa altura, não sei. Exatamente, portanto o acesso à informação era muito mais, digamos, reduzido, não é? Porque não havia toda esta facilidade que temos hoje em dia. E é claro que isso, com esse acesso à informação facilitado. E depois com a questão da idade. E aqui também importante hoje em dia a rede de isto mais num contexto rural. Portanto, hoje em dia assistimos a um isolamento, não é? Hoje em dia as aldeias estão cada vez mais vazias, do ponto de vista humano. E isso é um outro problema. Antigamente, aqui também podemos falar desta questão, que é, no fundo, a família, a evolução daquilo que foi a família, e aqui falar também do papel da mulher. Portanto, se cabia antigamente à mulher cuidar da pessoa idosa, hoje em dia a mulher assume um conjunto de papéis e já não tem toda essa disponibilidade. Portanto, o idoso e depois a própria família também sente que não tem competências técnicas para lidar com algumas situações, porque hoje em dia temos utentes mais envelhecidos, com mais doenças, e doenças que há uns anos atrás não tinham a prevalência que têm hoje. Por exemplo, os quadros de demência. É muito difícil lidar com um quadro de demência, é muito difícil para o cuidador fazer face àquela situação. Portanto, houve aqui toda uma evolução, quer da própria estrutura familiar. Portanto, hoje em dia não há essa disponibilidade, também não existe esse conhecimento técnico e recursos dentro do contexto de família para fazer face a esses novos quadros patológicos. E depois, claro, também tem a ver com o facto das pessoas viverem durante mais tempo, mas infelizmente com menos autonomia e menos qualidade de vida. Sim. Há um dado curioso, e eu não peço desculpa se estiver a cometer uma gafe, que é, penso que foi em 2012 ou 2014 que saiu um estudo que dizia que mais de 70% de cuidadores eram mulheres. Portanto, sim, lá está, há aqui um fator cultural. Portanto, bem de trás até aos dias de hoje. Sim, sim. E não sei se, e falando da instituição no seu todo, na Fundação Tânia, se também terá este quadro ou não, e se tem percepção de que estes cuidadores, apesar de serem no seu maior número mulheres, se começam a ver já a diferença a entrar também a parte masculina para esta área. Isso lá está, é uma questão cultural, não é? Sim. Se nós formos. Mas vocês já começam a ter estes dados de começar a haver este equilíbrio, não ser só mulher, mas já entrar aqui a parte do homem. Algumas também? Situações, já temos situações em que, portanto, é o homem que assume esse papel, mas na maioria das situações, digamos assim, ainda continua a ser a mulher a dar esse tipo de resposta. Isto acontece porque, lá está, a questão cultural, porque estamos a falar da intimidade. Isso, vamos para a parte mais primitiva, não é? Mais primitiva do ser humano. Sim. Quem dá o colo é a mãe, não é? Exatamente. Portanto, é a mulher, é o papel da mulher que... esse papel da mulher ainda está muito enraizado, sim, digamos assim, na nossa cultura. Embora, a verdade é que existe, aliás, e nós recentemente até tivemos uma situação no serviço de apoio domiciliário em que era um dos filhos que dava todo o apoio à mãe, todo o apoio, para além daquele que era prestado pelo serviço de apoio domiciliário. Portanto, já começam a surgir algumas situações, no entanto, o grosso, portanto, esse papel ainda cabe
ainda é a mulher que o assume, digamos assim. E pegando neste ponto, e agora já fazendo a viagem, já estamos a chegar aqui ao presente, achas que é importante que o homem entre neste papel de cuidador nos dias de hoje? Nos dias de hoje, e perante a sociedade atual, quer dizer, eu acho que já não há tanto essa distinção entre homem e mulher, portanto, tanto o homem e a mulher assumem diferentes papéis e podem assumir esse papel como cuidador. Portanto, nos dias de hoje, eu acho que no futuro, eu acho que estamos a caminhar para esse futuro, não é? Não haverá tanto essa distinção, porque a sociedade de hoje é diferente. As necessidades, no fundo, temos assistido a uma mutação, digamos assim, de necessidades muito rápida. A sociedade está constantemente a transformar-se. E hoje em dia, portanto, já não há aquele papel doméstico, digamos assim, mais da mulher, ao outro mais do homem. Não. Hoje em dia, tanto o homem como a mulher assumem diferentes papéis na sociedade. E, portanto, aí acho que há uma convergência, digamos assim, de papéis e já não vejo tanto essa distinção como acontecia há uns anos atrás. Acho interessante e concordo plenamente contigo esse ponto, e até porque acho que isto, a parte do cuidador, até já vai de encontro à identidade do ser, não é? A nossa própria identidade que cada um de nós tem, e muitas vezes, se calhar até à data, estávamos, não digo enjaulados, mas estávamos guiados por normas, por regras, que tinha que ser por ali o nosso caminho, que não podia ser de outra forma. E hoje em dia começa-se a abrir um bocadinho as portas e as janelas, portanto já começamos a deixar de estar numa sala escura e começamos a perceber que cada um de nós tem a sua própria identidade e que cada um de nós pode ter essa identidade de cuidador. Portanto, só é bem que haja essa consciência, esse autoconhecimento que cada um tem. Sim. E se for, neste caso, de cuidador, porque não seguir essa área onde nós podemos dar de nós mais e melhor e contribuir para se nós repararmos, portanto, no fundo isto começa no berço. E hoje em dia mesmo, quando somos pais, porque também era aí. Exato. Mesmo quando éramos pais, cabia à mãe mudar a fralda ao bebê, cuidar do bebê. Hoje em dia não, quer dizer, hoje em dia o homem assume esse papel tal como a mulher. E, portanto, essa mudança estrutural, digamos assim, começa no berço. Portanto, e depois irá refletir-se mais tarde, quando depois, no fundo, os papéis se invertem e, no fundo, depois já são os filhos a cuidar dos pais. Boa. Está muito interessante. É bom. Eu se calhar vou pegar aqui na parte do isolamento social que falaste há pouco. Eu se calhar questionava aqui que condições nós, sociedade, nós, entidades, poderíamos proporcionar para este combate, e se calhar até vou um bocadinho mais longe, não só o isolamento social, mas também para aquilo que disseste, não é? Da parte de uma intervenção no aspecto da autonomia e da independência, da promoção, aliás, da autonomia e independência da pessoa. O isolamento social, eu diria que é um dos grandes dramas da nossa sociedade e muito em particular aqui também do nosso distrito, do nosso concelho. Mas para além do isolamento social, também é importante falar da solidão. São coisas diferentes. E, por exemplo, se nós formos ver os dados dos censos sénior que são levados a cabo, e é um trabalho muito meritório da parte da GNR, se formos ver os dados de 2022, verificamos que, por exemplo, o distrito de Bragança identificaram cerca de 3.411 idosos, se a memória não me falha. Isto em 2022. Em 2023, eu julgo que os censos decorreram ao longo deste mês de outubro. Isso significa que o distrito de Bragança era o quinto a nível nacional com mais idosos em situação de isolamento, em situação de vulnerabilidade social.
Isto em termos absolutos. Se formos ver esses dados per capita, se calhar seremos o primeiro ou segundo distrito com mais idosos nessa situação. E aqui uma das estratégias pode passar efetivamente pelo reforço do serviço de apoio domiciliário. Não será exagero da minha parte dizer que em muitas situações, quiçá o ponto mais alto do dia para aquele utente é quando abre a porta à equipa de serviço de apoio domiciliário. Isto porque se calhar é o único momento do dia em que consegue conversar com alguém, em que vai receber, para além dos cuidados, e aqui isto é muito importante, vai receber carinho, afeto e atenção. Portanto, estrategicamente, o serviço de apoio domiciliário pode e deve e tem um papel muito importante no combate ao isolamento social. E à parte da solidão. A solidão também é muito importante porque, aliás, todos nós trabalhamos no serviço de apoio domiciliário, ouvimos da parte de idosos dizerem que a morte nunca mais chega, quer morrer. E muitas vezes até sem patologias associadas, sem nada associado, simplesmente... A solidão mata. A solidão mata. E é preciso dizer isto. Aliás, se nós formos ver alguns estudos, até no âmbito da própria pandemia, da Covid-19, verificamos que as pessoas, portanto, com menos contacto social, com menos convívio social, estão mais próximas de desenvolver um quadro de demência. Isto significa muito e quer dizer muito. Portanto, o serviço de apoio domiciliário tem aqui um papel muito importante, porque, de facto, em algumas situações, os utentes, portanto, é o único contacto que os utentes conseguem ter com alguém através do serviço de apoio domiciliário. Isolamento é efetivamente um dos grandes dramas da nossa sociedade, inclusive aqui também da nossa região, infelizmente. Claro. E pegando no que acabou de dizer, na sua opinião, o serviço de apoio domiciliário terá mais relevância na vida dos idosos? Ou seja, do propriamente a institucionalização? Estamos a falar de duas respostas muito diferentes. O serviço de apoio domiciliário é muito importante porque é uma das formas de manter o idoso no seu contexto familiar, contexto habitacional, na sua rede de relacionamento social, no fundo, junto da comunidade, no seu ambiente natural. E tem essa importância e é através do serviço de apoio domiciliário que o utente consegue satisfazer algumas das suas necessidades. Daí toda a relevância deste serviço no sentido de manter o utente no próprio domicílio. Contrário é quando depois o utente vai para uma resposta de estrutura de estrutura residencial para pessoas idosas, como os lares idosos, eu detesto dizer este nome. É diferente porque aí, portanto, ele deixa o seu meio natural e vai para outro contexto que não é o dele, não é? Depois passará a ser o dele, mas no fundo deixa aquilo que é o seu contexto natural. Claro, há sempre ali uma ruptura, não é? Quer queiramos, quer não, no dia-a-dia, não é? Do idoso. Sem dúvida. É diferente estar em casa, porque, e aqui há um aspecto muito simbólico, muito importante, simbólico e emocional. A casa tem uma grande representação emocional para a pessoa idosa, não é? No fundo, materializa toda a vida dele. Eu costumo dizer que a casa é o baú de memórias da pessoa. A casa, tudo, os objetos, tudo tem uma representação emocional, simbólica muito forte. E para o idoso, as gerações de hoje em dia já não são assim. As gerações de hoje em dia já não são tão apegadas às coisas, mas os nossos idosos são. E a casa, isto também eram tempos diferentes, tempos em que essas conquistas como a casa, entre outras, tinham um significado diferente, porque tempos de muito trabalho, de muito sacrifício, e no fundo a casa representa tudo isso, e o deixar a casa tem sempre um impacto muito grande,
Por isso, estrategicamente, enquanto utente, enquanto a pessoa idosa se conseguir manter no seu domicílio, é positivo, quer nesse ponto de vista de permanecer na sua casa, como também de permanecer junto da própria comunidade. Falando nessas diferenças de SAD e instituição, será que há algum aspecto que não dependa diretamente da instituição ou da própria entidade que presta estes serviços de chegar ao idoso? Será que há aqui algo mais, ou alguém responsável que poderia dar aqui outro apoio, outro suporte para estes idosos? Mas para a transição, para o lar? Não, no apoio não tanto agarrar, e sim senhor, está aqui uma instituição, vamos pegar neste idoso, vamos colocá-lo lá, mas mais no sentido de preservar o idoso no domicílio. Será que há aqui alguém ou algo que se poderia criar ou fazer para dar este suporte ao idoso? E não a solução ser logo, está com problema, vamos para a instituição? Não haver logo... Porque eu acho que... Eu faço esta questão porque eu acho que muitas vezes, e até por experiência própria, eu vejo um bocado isto, é que o idoso apresenta alguma situação e a resposta que é dada, olha, está ali aquela instituição, tem uma vaga, coloca-me lá. E se calhar falo de coisas simples, um idoso que caiu de própria altura, fez uma queda, fez uma fratura de uma perna, e a solução é agarrar nela a instituição. Será que não se poderia criar estratégias, algum suporte? Porque eu acredito que as próprias instituições, nomeadamente, não estou a dizer que vocês fazem ou não fazem, não quero ir por esse caminho, mas eu tenho consciência de que algumas entidades até fazem mais do que o que podem e não fazem mais porque não lhes é permitido. E era aqui que eu queria chegar, não queria dizer, mas nada. Eu acho que, acima de tudo, estamos a precisar de uma mudança estrutural do ponto de vista daquilo que são as respostas direcionadas para a população idosa. Pegando no serviço de apoio domiciliário, a maioria das pessoas não sabe, porque não tem que saber, o serviço de apoio domiciliário, do ponto de vista legal, é um serviço ainda muito fechado. Vou dar um exemplo. Legalmente, uma instituição que tem um SAD tem que prestar no mínimo 2 serviços. Se nós, instituição, não os prestarmos, nós não podemos apoiar aquele utente. O que é que isto significa na prática? Significa que se um utente nos for bater à porta, e se nos identificar como necessidade, por exemplo, de refeições, nós vamos dizer àquele utente, ao potencial utente, pedimos desculpa, mas não podemos ir lá levar as refeições. Portanto, vai continuar a ter uma dieta desequilibrada, problemas de saúde subjacentes, porque nós não podemos prestar apenas um serviço. E Portugal, infelizmente, continua a ser o país um bocadinho do faz de conta, das metáforas de apoio. Um país em que o que conta são os números. Uma resposta social, seja ela qual for, deve estar focada fundamentalmente naquilo que são as necessidades. E o serviço deve fazer face a essas necessidades. Toda a sua intervenção deve ser canalizada para responder necessidades e potencialidades. E não podemos estar aqui prisioneiros a números, porque a mim não me importa se tenho que prestar, não me importa neste aspecto, como é óbvio, se tenho que prestar 2 ou 3 serviços. Não, a mim o que me importa é perceber aquele utente, perceber todo o contexto e direcionar um serviço em conformidade com o diagnóstico que for elaborado. Portanto, em termos de resposta social, aqui o serviço de apoio domiciliário em particular precisa aqui de uma alteração de fundo em termos legais, para que as instituições consigam ter outra autonomia
e também para que o serviço possa ser mais flexível e mais adaptado àquilo que são as reais necessidades. Depois, para além dessa questão, outro ponto muito importante é que o serviço de apoio domiciliário, isto acontece também em relação às ERPs, está muito focado ainda para aquilo que são as necessidades básicas. Está muito focado, tem um foco muito assistencialista, digamos assim. E nós hoje sabemos que, não obstante a importância de suprir as necessidades básicas e atividades instrumentais, como tomar banho, como levar a refeição, como fazer as compras, etc., há outro tipo de necessidades. Hoje em dia, se calhar há situações, por exemplo, uma situação de demência. O treino cognitivo, a parte da fisioterapia, são tão ou mais importantes que outros cuidados. Mas o serviço não está feito nesse sentido. É claro que a instituição, em última análise, até tem essa liberdade. Mas a questão é que é preciso contratar esses profissionais. Em termos de comparticipação mensal, estamos a falar em números redondos à volta, o Estado dá por cada utente, em serviço de apoio domiciliário, cerca de 330 euros. Esses 330 euros associados às baixas pensões, porque não nos podemos esquecer que o Distrito de Bragança, de acordo com os últimos censos, é o distrito com as pensões mais baixas a nível nacional. Portanto, é impossível para as instituições fazerem omeletes sem ovos, não é? Portanto, é necessário aqui uma alteração legal para dar uma maior flexibilidade do ponto de vista daquilo que deve ser a intervenção. É preciso também aqui alterar o quadro do pessoal. Portanto, o SAD precisa de um quadro mais especializado e maior em número. É preciso apostar na formação também, é outro aspecto muito importante. E aqui também não menos importante, a questão dos salários. Portanto, se nós queremos tratar com dignidade a nossa sociedade, e aqui muito em particular os nossos idosos, isso requer profissionais especializados. E isso é necessário, para atrair esses profissionais para o setor social, é necessário que o pagamento, que o vencimento, que o salário seja em conformidade com aquilo que é o trabalho que é desenvolvido diariamente junto dessas pessoas. Infelizmente não é. Eu diria que o Estado Social, o setor social, continua a ser o parente pobre do Estado. E aí também tem que haver uma mudança de paradigma, porque é o setor social que, no fundo, dá o equilíbrio à sociedade. O setor social trabalha com crianças, jovens, adultos, idosos. Portanto, o equilíbrio da sociedade depende muito daquilo que é a intervenção das IPSS, que todos os dias tentam fazer e dar o seu melhor em prol do bem-estar comum. Mas é difícil e nós não nos podemos limitar em termos de intervenção ao básico. Não, há outro tipo de necessidades. E tem que haver essa evolução qualitativa em termos de respostas, em termos de colmatar necessidades que a nossa geração vai ter, que as gerações dos nossos pais também terão. Isto, digamos, e toda a gente sabe isto. Digo toda a gente, não sei se alguém do governo nos vai ouvir, possivelmente não, mas seria importante, que às vezes é neste tipo de espaços de partilha que há aqui informação muito específica e muito importante, mas os atores políticos sabem isto, quer dizer, ainda o ano passado a senhora Ministra pediu sugestões às instituições e nós, Fundação Betânia, fizemos chegar, inclusive, mais ou menos isto que eu estou a partilhar convosco e com quem nos está a ouvir. É preciso mudar a base legal do lar. E depois, voltando aqui à parte inicial, é que nós hoje em dia trabalhamos com idosos, mas idosos dependentes. Portanto, mesmo em termos de reforço daquilo que são os cuidados de saúde, muitas vezes é o serviço de apoio domiciliário que faz aqui a ponte entre o centro de saúde e entre o utente. Quantas vezes chegamos a casa de utentes, peço desculpa pela expressão, aquilo é medicamentos em todos os cantos da casa. Agora, é preciso mais profissionais, apostar também na formação destes profissionais, para que a resposta
para que seja possível manter o utente mais tempo em casa. E também respondendo a outra questão. Isso é fundamental, porque sem isto não é possível. Enquanto nós nos focarmos no básico, portanto, vai acontecer isso. Houve uma fratura, tem que ir para uma ERP. Até porque depois também há a questão, as casas, não é? As casas dos nossos idosos, grosso modo, fisicamente não estão preparadas, não é? Também para ter alguém dependente em casa, não é? Portanto, aqui, não sei se uma rede nacional de serviço de apoio domiciliário seria uma solução, mas é necessária uma solução. Como diz o Papa Francisco, e permitam-me citá-lo, o idoso não é um estranho. Idosos somos todos. Ou agora no presente ou no futuro, não é? E, portanto, nós temos, é claro, eu não vou mudar o mundo, não é? Ninguém de nós vai mudar o mundo, não é? Mas podemos fazer diferente. Podemos fazer diferente e temos essa obrigação nós, enquanto atores deste mundo social, digamos assim, temos que marcar pela diferença. E temos que olhar para o idoso como uma pessoa que necessita de carinho, de atenção, necessita de ser respeitado. E o atual modelo, se não fosse a dedicação das instituições e dos seus profissionais, porque a equipa que entra diariamente, que bate diariamente à porta dos idosos, essa equipa são essas pessoas que fazem a diferença. Se não fosse o esforço, a dedicação e o empenho desses, como é que seria? Exatamente. Desculpa. E também são essas pessoas que têm a real visão, não é, do que é o dia-a-dia, não é, dessas pessoas. Sim, essas pessoas, a equipa é fundamental. E aqui, voltamos outra vez aqui à questão. E a equipa, portanto, um trabalhador, alguém que trabalha neste tipo de resposta, é necessário um perfil muito, muito específico. Um perfil, é preciso que a pessoa se identifique e que goste de trabalhar com idosos. Eu por acaso, é engraçado, indo de encontro ao que estás a dizer do perfil e das competências que o profissional deve ter, concordo plenamente que as pessoas precisam de se formar. A formação é fundamental. Eu não estou a dizer esta palavra por acaso, precisam de se formar. Porque eu acho que estamos num mundo que está a evoluir bem e muito rápido. É preciso ter consciência que cada vez mais há informação disponível, cada vez mais há informação que nós percebemos o que faz melhor e o que faz menos bem, o que tem mais impacto positivo e o que tem menos impacto, e isto só se adquire com formação. Não é às vezes as pessoas confundem informação com conhecimento, e é preciso fazer esta distinção. É que informação é uma coisa, conhecimento é outra. Sim. Conhecimento é aquilo que eu seleciono da informação que eu vejo e é específico para aquilo. E só passa a sabedoria quando eu aplico esse conhecimento. A mim não me adianta fazer formação, quando eu depois depois em termos práticos não tem qualquer efeito. Portanto, esse conhecimento, desculpem, mas vale zero. Ou eu aplico esse conhecimento, ou vale zero. E esse conhecimento só vai trazer fruto, só vai trazer resultado quando aplicado na direção correta. E é extremamente importante que as pessoas se formem, as pessoas que trabalham nesta área, que não pensem, porque a mim custa-me um bocado, porque às vezes eu sou, eu já cuidava da minha tia, já cuidava de não sei quem, e agora, tudo bem, e acredito, eu vou pegar aqui um bocadinho aquilo que eu disse há pouco, acredito que na identidade daquela pessoa ela seja uma cuidadora, mas se nós tivermos aquele conhecimento mais assertivo, mais específico, mais direcionado, mais especializado, o nosso cuidado vai ser muito superior àquilo que está a ser prestado. Sem dúvida. Muito aliás, superior. Como referia, hoje em dia temos muitas doenças que requerem um saber muito grande, e não é o facto de ter cuidado da minha tia ou da minha avó
É claro que isso é importante. É importante no sentido de despoltar, para mim também é muito importante, a questão da paixão, do gosto. Exato. Agora, isso só por si não chega. É preciso também, portanto, é preciso um saber muito grande, um saber ser, um saber estar, mas também um saber fazer. Onde é preciso associar aqui a teoria à prática. Portanto, a parte da paixão é muito importante. Eu costumo dizer que gosto de trabalhadores apaixonados por aquilo que fazem, porque só esses é que vão conseguir dar uma resposta diferenciada, mas é preciso associar a essa parte também a parte profissional, a parte técnica. E hoje em dia, lá está, com todas estas alterações, com utentes cada vez mais dependentes, com patologias cada vez mais diferenciadas, isso exige uma área de saber muito grande e a parte da formação é fundamental, porque só dessa forma é que se consegue dar uma resposta em concomitância com aquilo que são as reais necessidades dos utentes. Claro. Eu só mesmo para terminar esta parte da formação, e indo de encontro àquilo que também disseste, acho curioso porque as pessoas, tanto fisioterapeutas, gerontólogos, pronto, todos os técnicos da área da saúde, andamos todos na mesma escola. E não faz sentido haver esta diferença de quem vai para a área social, quem vai para o serviço público. Não faz sentido. O conhecimento foi o mesmo. O conhecimento foi o mesmo. Não pode haver esta distinção. E eu acredito, ainda ontem deu na televisão um gráfico de pessoas formadas que imigram. Epá, gente, como é que não vão imigrar? Onde há algumas vagas, as pessoas não querem. Porque simplesmente o João e a Maria formaram-se na mesma altura, um foi para o serviço público, o outro só tem a parte da área social. Mas a diferença é tanta que a Maria prefere emigrar. Pá, não há este... Eu acho que tem que haver esta equidade, e não há esta equidade. Eu abordava, aliás, dizia há bocado que o setor social continua a ser o parente pobre do Estado, a questão também do reforço dos salários. É claro que para haver um reforço dos salários, que a responsabilidade não é das instituições, é do Estado. Portanto, a montante tem que haver um reforço das verbas que são canalizadas para as respostas sociais. Eu dei o exemplo do serviço de apoio domiciliário, em que para cada utente, portanto, em acordo de cooperação, ou seja, apoiado pela Segurança Social, não chega bem, mas anda na ordem dos 330 euros. Com 330 euros não se consegue dar uma resposta eficaz ou com o grau de eficácia que gostaríamos de dar. A verdade é essa, porque as pensões também elas são baixas. E é difícil, dessa forma, contratar, formar profissionais que possam realmente canalizar e marcar a diferença e canalizar uma resposta mais qualitativa e diferenciada. Já aqui em jeito para finalizar, há pouco focaste em um ponto interessante, que era o serviço mais flexível e real de encontro às necessidades do utente. Acho esta frase extremamente interessante, e pegando nesta frase, em termos futuros, o que é que poderia ser feito? Qual é a vossa visão para um futuro? A nível de desafios, se calhar. Eu já dei algumas pinceladas. Sim, já pus aqui, nacional. Ou seja, todas aquelas alterações que eu falei, acima de tudo, eu acho que o futuro irá depender muito disso. Portanto, nós temos que olhar para o investimento de uma forma heterogénea, no sentido que cada idoso é um ser único. E nós não podemos, desculpem a expressão, quer dizer, nós não podemos ter serviços tipificados. É claro que há serviços, há uma convergência de serviços, não é? Há dependências que são semelhantes, não é? Agora, nós temos que olhar para o utente como um ser único, temos que olhar para ele, no fundo, de uma forma holística, sistémica, individualizada, desconstruindo isto, ou seja, é preciso olhar para o utente como um todo, olhar para ele como um ser único e, no fundo, pegar naquilo que são as suas necessidades e as potencialidades e tentar canalizar a melhor intervenção possível para
para no fundo capacitar quer o utente como também a família, porque a família ou o cuidador, porque o cuidador é um parceiro estratégico muito importante também para o serviço de apoio domiciliário. E, portanto, em termos daquilo do futuro, aquilo que eu desejo é que em termos legais, e volto outra vez a tocar neste ponto, porque é esta parte que amarra as instituições. Portanto, a parte legal deve ser alterada, lá está, para dar mais essa flexibilidade, porque hoje em dia as necessidades de hoje não são as mesmas de há 20, 30 anos. E eu só acrescento porque fala-se tanto em multidisciplinaridade e é um dos serviços que não se vê muito essa multidisciplinaridade. É curioso. Em termos, o ponto de partida para uma intervenção, portanto, deveria ser uma avaliação multidimensional. O que é isto? Isto quer dizer que, ou seja, uma avaliação feita por diferentes técnicos, de acordo com a área social, a área física, a área da nutrição, a área da saúde. Portanto, o ponto de partida para qualquer intervenção deveria ser esse. E não é, ou melhor, ou se é muito limitado em termos do ponto de vista técnico, não é? Da abordagem técnica. Portanto, agora, isso só é possível, lá está, com estas alterações que são fundamentais e também com um reforço, porque as políticas sociais, pois, aqui nós assistimos a vários paradoxos. Se nós formos olhar para aquilo que são as políticas sociais, há uma tendência de investir, portanto, de apostar no serviço de apoio domiciliário. Mas é apostar, permita uma expressão, mais do mesmo. Quer dizer, nós não podemos ter um serviço de apoio domiciliário assistencialista, focado ainda muito nas necessidades básicas, não. Nós hoje em dia temos idosos, mas idosos doentes. Portanto, tem que haver aqui um cuidado diferente, onde a parte da saúde é fundamental. E aqui voltar um bocadinho também à parte do isolamento, da solidão, quer dizer, a saúde não chega lá. É o serviço de apoio domiciliário que faz a ponte com estes serviços de saúde. Portanto, se nós queremos efetivamente que as pessoas possam permanecer durante mais tempo nos domicílios, mais tempo em casa, temos que dar uma moldura e com qualidade e bem-estar e autonomia. Nós temos que dar uma moldura diferente àquilo que é a resposta social do SAP. Pronto, acho que isto foi um podcast brutal. Gente que nos está a ouvir, presta bem atenção, falou-se pontos muito interessantes. Eu queria ainda acrescentar outro, aliás. Acrescenta, Bruno, isto está a ser muito lançar, produtivo. No fundo, deixar aqui uma reflexão a todos os atores que intervêm nesta área. Como eu disse, e quando citei o Papa Francisco, que a pessoa idosa não devemos olhar para ela como um estranho. A verdade é que, lá está, nós não conseguimos sozinhos mudar o mundo, podemos fazer diferente e devemos fazer diferente, é muito importante. E a nossa principal missão, no fundo, passa por olhar para o idoso como um ser único e preparar o futuro refletindo nos idosos que queremos ser amanhã. Por isso é um grande desafio. Portanto, a forma como nós hoje tratamos os nossos idosos será a forma como amanhã seremos tratados. Por isso é muito importante fazermos esta reflexão, é muito importante continuarmos, no fundo, a transformar, ou seja, ter esse papel de transformar e capacitar também, transformar o mundo dos nossos idosos e transformar esse mundo para melhor, no fundo, para que o futuro, que é já amanhã, possa também ele ser melhor. Sim. Portanto, semearmos para colhermos. Exatamente. E como estavas a dizer aí bem, acho que saiu daqui uma conversa muito excelente, não é? Temos que ponderar fazer uma segunda edição, se calhar. Acho que sim. Acho que ficaram aqui 2 ou 3 coisas que seriam. Isto aqui ainda teríamos muito para falar, não é? Seria. Pronto, para finalizar, a mim resta-me agradecer mais uma vez a presença no nosso podcast e ponderar agora uma segunda edição. Claro. Bruno, da minha parte,
obrigado. Da parte da Resi Neves, muito obrigado por este extraordinário momento. Extraordinário. Quase lendário. Diria, aliás, quase lendário. Como lendário. Não, nós é que agradecemos. Foi muito bom, Bruno. Como eu disse inicialmente, agradecemos o convite, mas acima de tudo a oportunidade de abordarmos um tema tão importante, e lá está, isto fica sempre aquele sabor, ainda haveria muito mais para dizer. Eu confesso que fiquei aqui com havia aqui mais pontos, digamos, nevrálgicos que poderíamos também explorar, mas pronto, fica a porta aberta para um segundo. E já agora, para quem nos esteja a ouvir e que queira contactar ou tenha interesse nos serviços da Fundação Tânia, se quiserem deixar aí o contacto ou como vos encontrar. Através do Facebook ou através do nosso site, estão lá os nossos contactos, a nossa morada, e pronto, é só entrar em contacto connosco, ou às vezes até mesmo para pedir algum esclarecimento, porque quem trabalha no serviço de apoio domiciliar também tem muito este papel de formar, de trabalhar também competências e de informar também. Por isso, da nossa parte, e já aconteceu, sermos contactados só mesmo para prestar alguma informação, alguma espécie quase de parecer perante um caso social. Portanto, da nossa parte, acima de tudo, existimos para promover uma sociedade mais justa e mais equitativa, digamos assim. Bruno, da minha parte, mais uma vez, obrigado à Fundação Tânia, representante na tua pessoa. De resto, resta-me agradecer também a companhia do Emílio Neves. Não se esqueçam, para quem nos segue, podcast disponível nas plataformas de streaming de áudio, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Não se esqueçam, episódios mensais. Quem não subscreveu, subscreva e não perca nenhum episódio. Bruno, pedia-te que encarecidamente subscrevesses, que eu sei que ainda não estás subscrito. Claro, portanto, subscrevam e acompanhem-nos nos podcasts, nas plataformas de streaming. Da minha parte, o meu nome é Nuno Quitério e obrigado.